Uma boa noite a todos, muita paz, muita luz, que as bênçãos do nosso divino emissário, nosso mestre maior, nosso mestre Jesus, possa nos envolver hoje, nessa noite. Muito obrigado pela recepção calorosa, pelo carinho de todos. Estou muito contente de estar aqui hoje com vocês, principalmente porque a gente vai falar de um tema que eu gosto muito: evangelização. Evangelizar almas, nos evangelizar. E as reflexões que nós fazemos na Casa Espírita são sempre pautadas pelas obras básicas, pela nossa codificação feita pelo nosso codificador Allan Kardec, mas também acompanhadas do que eu considero como sendo um verdadeiro presente da espiritualidade, que são as obras complementares. Presente enviado do céu para nós que escolhemos passar por essa jornada evolutiva com os olhos abertos, que escolhemos ter um certo controle sobre o nosso processo de evolução. Então, hoje, a nossa reflexão sobre o assunto vai se dar a partir de um livro chamado Entre a Terra e o Céu. É um livro psicografado pelo nosso Chico Xavier, de autoria do espírito André Luiz. E quem escreve o prefácio desse livro é Emmanuel. Então eu vou começar pelo prefácio. E olha o que o Emmanuel fala para a gente. Em cada capítulo encontramos a nós mesmos, com nossos velhos problemas de amor e de ódio, simpatia e desafeto, pela cristalização mental em certas fases do caminho, na penumbra de nossos sonhos imprecisos ou na sombra das paixões que por vezes nos arrastam a profundos despenhadeiros. Cristalização mental. Cristalização mental. Então, a doutrina espírita, ela nos expande o entendimento e a gente passa a entender a vida como algo muito mais amplo, como algo muito maior do que estamos acostumados. Porque a verdade é que algumas pessoas vivem o que a gente chama de um sono da carne. É um sono, um adormecimento. A pessoa vive a vida dormindo. E aí, com o desencarne, com a morte do corpo físico, acorda de uma vez. Se depara que a vida não cessa. Que o mundo espiritual existe. Que a reencarnação é uma realidade. Então, desperta desse sono. O espírita é um pouquinho diferente. Porque o espírita é um ser que escolheu acordar desse sono ainda encarnado. Então, ainda encarnado, estamos de olhos bem abertos. Mas, na condição que a gente ainda se encontra, nem sempre esses olhos estão tão abertos assim. E é quando acontece o que o Emmanuel fala, esses processos de cristalização mental. Então, em outras palavras, se numa vida anterior você foi assassinado, provavelmente a sua mente se cristalizou nessa ação. Se numa vida anterior você foi traído, abandonado, provavelmente a sua mente se cristalizou nessa ação. Então percebam que esse processo de evangelização é um processo muito maior do que o simples processo de intelectualização. E não me entendam mal. Eu acho que o processo de intelectualização ele é muito importante, porque o conhecimento sensibiliza o homem. O conhecimento torna o homem mais sutil, mais suave, mais sensível à sociedade, às suas obrigações. Mas, irmãos, infelizmente, ninguém tira a própria vida porque não entende de arte moderna.
Ninguém chega ao ápice de cometer o suicídio porque não consegue resolver uma equação de integral ou derivada. As pessoas chegam a esse extremo por problemas de sentimento. De sentimento. E aí, então, enquanto pais, né, enquanto membros de uma família, a gente alimenta nossos filhos, né, porque eu imagino que eu esteja lidando com pais responsáveis, né? Alimenta o nosso filho, veste o nosso filho muito bem, procura uma boa escola, né? Tem pais que passam meses analisando os componentes curriculares, analisando os professores, o ambiente onde o filho vai estudar. Acompanha. Por que eles fazem isso? Por que a gente faz isso com nossos filhos? Porque a gente quer que eles se eduquem, que eles cresçam, consigam uma profissão, sejam independentes, consigam se tornar membros ativos na sociedade, tenham uma vida digna. Mas por que será que o pai e a mãe não espera que o seu filho cresça e se torne um usuário de drogas? Por que o pai e a mãe não espera que a sua filha cresça, se case, seja abandonada pelo marido e cometa um suicídio? Porque não soube suportar essa dor, não soube lidar com as emoções. Por que a nossa sociedade às vezes parece que não se importa com as questões relacionadas a sentimento? Então, essa é a reflexão que a Casa Espírita nos convida a fazer. E não mais de um ponto de vista religioso tradicional. Né? Porque antigamente, né, em outras existências, ou até mesmo nessa, a gente sentava nos bancos da igreja e as reflexões não eram tão profundas assim. Eu posso dizer que nós estávamos muito mais preocupados em aprender normas de etiqueta. Como eu devo me vestir? Será que o tamanho da minha saia é até aqui ou até ali? A camisa. Como eu devo me comportar? Como andar? Como falar? Em outras palavras, como demonstrar para o outro, como parecer que eu tenho algum tipo de ligação com Deus. Né? Era mais uma norma social de etiqueta. Hoje, as reflexões que a Casa Espírita nos convida a todos nós a fazer são um pouquinho mais profundas. Por exemplo, como ensinar o meu filho a sofrer uma grande frustração e permanecer sereno e confiante em Deus? Como ensinar o meu filho, a minha filha, a ser enganado, traído, provavelmente, muitas vezes, em decorrência de uma expiação que ele precisou passar, e não perder a fé em Deus, e permanecer tranquilo e sereno? Como ensinar o meu filho a controlar os seus desejos, para que eles não venham a ser causa de algo que possa comprometer toda a sua existência? São questões profundas. São questões importantes. Então eu convido todos para a gente começar a nossa reflexão. A gente vai começar a reflexão agora. E aqui nesse livro, Entre a Terra e o Céu, ainda no capítulo 1, que se chama Em Torno da Prece, o André Luiz vai nos falar que ele vai nos contar o que o ministro Clarencio nos ensina. E ele fala o seguinte: todo desejo é manancial de poder. Todo desejo é manancial de poder. Será que eu estou ensinando isso para meus filhos? Será que eu estou entendendo o que isso quer dizer? E aí ele segue. A planta que se eleva para o alto,
convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. Então a planta teve o desejo de multiplicar-se. E aí o nosso amigo então aqui questiona: mas se todo desejo é um manancial de poder e a planta desejou multiplicar-se, quem é que responde? Quem que atende esse desejo, né? Que ele fala: todo petitório reclama quem ouça. E quem responde aos rogos sem palavras da planta? Então o ministro Clarence vai falar: a lei, como representação de nosso Pai Celestial. Então existe uma lei universal que responde a todos os nossos desejos. Manifesta-se a tudo e a todos por meio dos múltiplos agentes que a servem. Então, no caso aqui nos reportamos, o Sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos que se propunha a atingir. E ele segue: em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Eu vou ler de novo essa parte. Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente, em todos os domínios do universo, os transformadores de bênção, do socorro, do esclarecimento. As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso e descem a fluxo, transubstanciadas de maneira infinita. Da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, por intermédio de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo. Então, o que o André está falando aqui é o seguinte, eu vou explicar para vocês. Ele está falando que nós somos os agentes de Deus, que respondemos ao chamado de nós mesmos. Cada criatura, tanto quanto possível, atende a criatura. E nós podemos estar, o que o André fala, nós podemos estar no instinto, na fase de instinto, e não se enganem, tem pessoas andando por aí com terno e gravata, mas com a sintonia mental de uma fera de zoológico. Nós podemos ir para a inteligência, mas sermos ainda emocionalmente infantis. Podemos estar na razão, segundo Clarence, é um passo acima da inteligência. Podemos estar na humanização, e esse é o grande objetivo da evangelização, formar seres humanos. E depois vamos para a angelitude, que não nos cabe nem sondar como é a angelitude. Não nos cabe nem adivinhar. Sabe por quê? Quando eu falo para vocês aqui de Chico Xavier, quando eu falo para vocês aqui da Irmã Dulce, quando eu falo para vocês de Francisco de Assis, o Pai Francisco, eu estou falando de patamares de humanidade, não de angelitude. Isso é ser humano. O exemplo deles é um exemplo de o que é ser humano. Então, o grande objetivo da evangelização é formar seres humanos. E eu vou seguir aqui no texto.
Atenção, cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência. E todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Olha que interessante. O André está falando para a gente que nós somos como que estações, como antenas emissoras e receptoras de uma sintonia. Lembra do Clarence no início? Cada desejo é um manancial de poder. Nós somos como se fosse uma antena que emite e que capta sinais. Nossas ações, nosso psiquismo determina o que está sendo enviado e o que a gente recebe. A companhia espiritual é uma mera consequência disso. Exemplo. Se eu tenho a minha mente, lembra do processo de cristalização, sintonizada em furto, em roubo, eu estou emitindo essas ondas. Então a gente vai parar os carros aqui na frente, pode ter 200 carros parados aqui na frente. Quando eu voltar, é o meu que vai estar com o vidro quebrado. Foi injusto? Será que existe injustiça? Será que a justiça divina, ela cochila pelo menos um pouquinho? Então, se eu fui roubado, foi injusto comigo? Eu não merecia? Ou isso é apenas uma exemplificação do que o André fala? A gente emite essas forças e estamos cercados por inteligências que se afinizam com o que a gente emite. Então, meus amigos, percebem que esse processo de evangelização é um processo muito mais intricado do que a gente pode pensar no primeiro momento? É um processo muito mais complexo. O que eu estou falando é o seguinte: Deus, em sua infinita sabedoria, em sua infinita misericórdia e amor que tem por todos nós, manda espíritos muito experienciados, alguns com experiências muito boas, outras nem tanto assim, mas ele manda esses espíritos experienciados em corpinhos muito bonitinhos pra gente. É uma doçura o bebê. Aí a gente vê aquela coisinha gostosa ali, a gente cuida, né? A gente ama, a gente leva para evangelização, leva para a escola, dá banho, né? As menininhas colocam um vestidinho, um lacinho no cabelo, os meninos colocam a calça, o tênis. E é bom que seja assim. É bom que seja assim. Porque se tivéssemos acesso às 10 últimas encarnações dos nossos filhos, talvez pudéssemos ser tomados por uma desmotivação coletiva, né? No que diz respeito aos trabalhos da maternidade e da paternidade. Então é bom que seja assim. É bom que seja assim. E por que Deus faz isso, então? Qual que é o objetivo? Será que Deus quer nos enganar? Nos escondendo isso? Né? Por um tempo. A gente pode pensar isso, né? Há um tempo atrás eu achava que esse esquecimento que a gente tem do passado era como se fosse uma espécie de anestesia, sabe? Você vai passar por um procedimento doloroso, né? Nascer dói, viver no mundo material, e aí você toma uma anestesia e não sofre tanto no processo, né? Mas não. O esquecimento do passado, a reencarnação, é o maior convite de Deus à renovação. A renovação. Renovar-se. O Chico Xavier uma vez falou, né, numa entrevista, se tem uma coisa que eu aprendi com o Espiritismo,
é que nós devemos nos renovar a cada dia. Renovar-se. Renovar-se. E a infância é um convite magnífico à renovação, porque você recomeça tudo, você reaprende tudo, né? Você precisa reaprender a andar, reaprender a falar, reaprender a educar seus sentimentos, reaprender a controlar seus desejos. E é uma nova oportunidade para fazer tudo diferente, para acertar dessa vez. Não tem como a gente ficar olhando para trás, porque isso é o que Emmanuel fala de cristalização mental. Problemas de amor, de ódio, de simpatia, de desafeto. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é simples. Pode estar na sua casa, nesse momento, um comerciante astuto que lesou financeiramente 100 pessoas e que tem um problema terrível em gerenciar dinheiro. Pode ter nascido na sua casa uma pessoa que cometeu suicídio nas últimas 5 vidas e que tem uma propensão imensa à depressão e ao suicídio. Pode estar no bercinho da sua casa a coisa mais linda, uma criança adorável, mas que traz consigo desvios no campo da sexualidade de 2, 3 mil anos atrás. E está planejado para essa criança reencontrar com 50 parceiros de outras vidas. Alguns já começam a encontrar na escola, na evangelização, né? Chega na salinha, um olha para o outro, chega, o olho brilha. E aí? É para se assustar? É para se desesperar? Claro que não. A doutrina espírita, ela vem falar de uma maneira muito franca, mas também muito consoladora. Ela vem ampliar os nossos horizontes para que a gente pare de achar que a vida é essa jornada que vai do berço ao túmulo. E aí acabou. É muito mais do que isso. Ela vem nos ensinar que a vida é uma viagem muito mais ampla. A verdadeira vida é a vida espiritual. Do nosso ponto de vista, parece mesmo, né, que é uma viagem do berço ao túmulo. Mas da vida verdadeira, é como se eu estivesse aqui, hoje eu estou aqui, né, palestrando para vocês, dando um trabalho danado, desencarno, volto para a vida espiritual, onde é a vida verdadeira. E eu vejo meus amigos, uns viajam, uns vão primeiro, outros vão depois. Alguns voltam primeiro, outros voltam depois. E retornam, e eu retorno de novo. A vida é essa viagem. Pode procurar no bolso de vocês que está o bilhetinho. E atrás tem a volta, viu? Não sei nem se eu poderia estar falando isso, mas atrás tem a volta. Todo mundo volta. Todo mundo aqui vai desencarnar. Mas não se preocupe que geralmente nesse bilhete vem apagada a data, né? A gente não sabe. Mas não se trata de quando volta, e sim de como volta. Porque o quando é muito relativo. 10 anos, 20 anos, 30 anos. Para o mundo espiritual não é nada. Né? Quem aqui já passou dos 30? Não foi rápido? Os próximos 30 vai ser na mesma velocidade. Então não é sobre como. Aliás, não é sobre quando você volta, é sobre como você volta. E aí eu imagino que se eu desencarno e é me ofertada a oportunidade de reencarnar uma vez mais daqui a 5 anos. E aí eu tenho a oportunidade de encontrar meus pais e conversar com eles antes de reencarnar. Como é que seria essa conversa? Né? Eu acho que eu falaria uma coisa só. Por favor,
pai, por favor, mãe, não me deixe errar de novo. Eu quero acertar dessa vez. Eu quero voltar melhor do que eu estou indo. E eu conto com você, pai, eu conto com você, mãe, para me guiar nesse processo. Então a doutrina espírita, ela amplia a nossa mente e a gente passa a ver o filho, o pai, o tio, o irmão como irmãos. Irmãos aos quais nós nos comprometemos em auxiliar nessa jornada evolutiva, que eles estão envolvidos tanto quanto nós também estamos, para que juntos possamos exercitar essas virtudes e voltar melhores. E como voltaremos? Mais educados? Mais moralizados? Evangelizados? Com mais domínio sobre os nossos desejos e sobre nossos sentimentos? E aí vocês podem pensar uma coisa. E cuidado, para não cair no erro de achar que, pela vida espiritual ser a vida verdadeira, não menosprezar o que está aqui. Porque isso seria de um egoísmo tremendo. A gente sabe que a vida espiritual é a vida verdadeira, mas tudo que está aqui, tudo que é matéria, foi colocado com muito carinho por Deus no nosso caminho para servir de instrumento para a nossa evolução, para servir de apoio nessa viagem, né? Como os espíritos falam, nessa viagem como se fosse uma viagem breve em um país estrangeiro ingrato, que é a vida material. Com muito carinho. Nos foi dado o essencial, nem mais nem menos, o que a gente precisa para caminhar na jornada evolutiva. Mas também muito cuidado para não fazer disso o centro da sua emoção, do seu sentimento, das suas atenções. Não colocar toda a sua felicidade no que está aqui, material. Né? Então, às vezes, a gente perde o sono, perde a tranquilidade, se desgasta, diminui a nossa vida por questões materiais, né? Se sacrifica para conseguir comprar um apartamento com uma vista bonita, assim, uma vista aqui no Mirante, ali, uma vista para o Rio Branco, para a cidade, né? Uma vista para a Torre Eiffel, uma vista para os Alpes suíços. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Nesse momento, tem espírito superior que mora numa casa com uma vista para uma nebulosa enorme, linda, que mora para uma vista de uma galáxia, de uma estrela linda. Não nos esqueçamos que a Terra, do ponto de vista material, ela não é mais do que um pontinho de poeira na imensidão cósmica do universo. São recursos e recursos enormes, valiosíssimos. São recursos sofisticados que são acessíveis apenas àqueles que já conseguiram domar os seus desejos. Aqueles que já não vivem mais em função deles. Aqueles que conseguiram vencer esses processos que o Emmanuel chama de cristalização mental. Acessíveis apenas àqueles que conseguiram domar os seus sentimentos. E eu não vejo outra maneira de chegar lá se não for através do Evangelho de Jesus. Não consigo ver outra maneira. Não vejo como. Sem seguir o que Jesus pediu? Não sei se tem como.
E sabe uma coisa interessante? Algumas pessoas, infelizmente, não terão o privilégio que nós temos de ler o Evangelho. Algumas pessoas não terão o privilégio de ler o Livro dos Espíritos, de ler O Nosso Lar, de conhecer as histórias do Chico Xavier, de conhecer os bastidores da vida de Jesus. Algumas pessoas não terão o privilégio de ler a própria Bíblia. Para essas pessoas, muitas vezes, o único evangelho que elas terão acesso é observando a vida de vocês, que estudam o evangelho. Para algumas pessoas, o único evangelho que elas poderão ler nessa vida é observar a rotina de vocês, que frequentam uma das casas do Cristo. Lembra do que o ministro Clarencio fala? As criaturas, tanto quanto possíveis, atendem às criaturas. E o Cristo nos convida a todos nós a sermos esses trabalhadores da última hora, a exemplificar, assim como fez Jesus, assim como fez Paulo, assim como fez Francisco, assim como fez Chico e tantos outros missionários do Cristo, a exemplificar o que é que significa viver o Evangelho. E é lindo demais quando você encontra uma pessoa que parece que reflete as páginas do Evangelho na própria vida. Você olha para aquela pessoa, é como observar a vida dela, é como se você estivesse lendo as páginas do Evangelho. Porque você percebe que essa pessoa finalmente tirou o Evangelho daqui e colocou aqui. E ela então é capaz de refletir essa luz divina, que é o Evangelho de Jesus. Ela é capaz de refletir algo que só almas evangelizadas possuem a capacidade. E atentem-se para o fato de eu ter dito evangelizadas, não cristianizadas. Ser cristão é outra história. Eu posso ter um budista evangelizado. Eu posso ter um muçulmano evangelizado. Porque o evangelho, ele é universal. O evangelho é de Deus, não só de uma religião específica. E eu tenho a absoluta certeza que esse é o desejo, essa é a vontade dos mentores espirituais que dirigem essa casa. Que as pessoas, que as almas, os espíritos que aqui se aproximam possam aprender a domar essa fera que vive dentro de cada um de nós. Uma vez perguntaram para o Chico, Chico, você tem medo de alguma coisa? Ele falou, tenho. Medo? Tenho pavor. De quê, Chico? Da fera selvagem que ainda tem dentro de mim. Eu tenho certeza que esse é o objetivo, essa é a vontade dos mentores espirituais dessa casa. Que esses espíritos que aqui chegaram, que nós que estamos aqui hoje, possamos aprender a refletir essa luz do Evangelho. E aí, para finalizar, esse processo de evangelização de almas não é algo rápido. Não é uma palestra que vocês vão ouvir e vão sair daqui já evangelizados. Não é um vídeo no YouTube. É um trabalho de magnetização. É um trabalho que requer tempo. É um trabalho que requer afinidade. É preciso conviver, se afinizar, para que um espírito possa ter essa abertura com o outro. É como se fosse uma pulseirinha, esse passe livre que algumas pessoas têm com outras. Então ninguém cai do céu do nosso lado. É preciso afinidade.
Ninguém chega na sua família, ninguém chega no seu trabalho, ninguém convive com você vindo do céu. Não. Provavelmente é um processo que já vem de outras vidas. É um processo longo e demorado. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Você está perto de quem você precisa estar. E você precisa ser exemplo. E não se preocupem, não. Deus não iria confiar ao Fábio a tarefa de exemplificar, de formar um anjo. Porque eu não tenho recursos para isso. Eu não tenho como fazer isso. Então, se esses espíritos que chegam perto de vocês estão perto de vocês, é porque Deus sabe que vocês já têm capacidade de ensinar as lições que eles estão precisando, de exemplificar o que eles estão precisando. Então, de modo que não tem pai, não tem mãe melhores para o seu filho do que você. Então, que a gente possa se esforçar para fazer o melhor. Porque o nosso melhor é suficiente. Mas o nosso melhor é suficiente. Se esforcem para fazer o melhor. E aí eu finalizo, então, deixando a mesma orientação que eu sempre deixo. Francisco de Assis, esse vulto tão querido, tão amado por todos nós. Quando enviava os seus mensageiros, seus discípulos, ele falava o seguinte: meus filhos, porque chamava ele de Pai Francisco, meus filhos, evangelizem o tempo todo, por onde vocês passarem, aonde estiverem, evangelizem o tempo todo. Se necessário, usem palavras. Se necessário, usem palavras. Então, que a gente possa trabalhar diariamente, nos esforçar para refletir essa luz do Evangelho, para controlar nossos desejos. Refletir essa luz. Porque Deus é um sol infinito que brilha em todo o universo. Mas nós podemos refletir um pouquinho dessa luz. Uma vela, a chama de uma vela, por menor que seja, é capaz de dissipar as trevas que forem, se estiver no local correto, brilhando. Porque luz é luz, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção de vocês. E que o amor de Jesus possa nos envolver e iluminar o nosso caminho. Muito obrigado.